João capítulo 6, a partir do verso 60. E a palavra do Senhor diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Ó Deus, dê-nos entendimento da Tua palavra, abra o nosso coração para recebê-la, prepara a nossa vida, Pai, para sermos conduzidos pelo Senhor mesmo. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus, amém. Esse texto é extremamente significativo, considerando que o Senhor Jesus traz um grande questionamento para aqueles que o acompanhavam. As palavras de Jesus foram palavras tão fortes e tão questionadoras, que diz o texto que um grupo daquelas pessoas, apesar de estar diante de Deus, do Deus encarnado, apesar de visualizarem tantas coisas fabulosas que Deus fazia diante dos seus olhos, por não crerem, eles se afastaram de Jesus. E eu fico pensando, qual é a posição mais perigosa que pode existir para nós que rodeamos a palavra de Deus e o Deus da palavra, que temos ouvido e temos visto Deus concretizar aquilo que Ele tem nos falado através da Tua palavra. O que é mais perigoso? Eu declarar que não tenho interesse em Cristo Jesus, ou eu seguir a Cristo Jesus por uma razão errada? O que seria pior? Não aceitar nada, ou ter um motivo errado para estar buscando ao Senhor Jesus? Eu tenho certeza que para nós é difícil fazer qualquer ponderação que nos leve a uma resposta dizendo, isso é melhor do que aquilo. Porque não é fácil. Ambas as atitudes têm algo em comum. Seguir por um motivo errado, ou não ter interesse no Deus da verdade, não traz expectativa nenhuma para um indivíduo do reino eterno como herança. Algo comum essas pessoas têm: elas não conhecem a Jesus profundamente, e elas não têm a vida eterna. Mas eu creio, e todos nós poderíamos conversar a respeito disso, que o homem que segue a Cristo como Senhor da sua vida, por uma razão falsa ou errada, está iludindo a si mesmo, e está enganando aqueles que estão ao seu redor. E nós temos, como igreja do Senhor Jesus, a tendência de acreditar nas pessoas que se apresentam como religiosas, como pessoas que falam que creem em Cristo Jesus. Se essa pessoa professa ser cristão, isso significa para nós que essa pessoa é um cristão.
Talvez seja essa uma das grandes explicações para a situação, em certa medida, da igreja contemporânea. A igreja tem dirigido a tais pessoas mensagens que são apropriadas para verdadeiros cristãos, mas elas não são. E de uma certa forma, elas acabam não tendo o grande desafio da mensagem específica que leva essas pessoas a compararem a sua realidade com a verdade de Deus. E elas não têm a oportunidade de se converterem, serem novas criaturas. E é interessante que o Senhor Jesus questionava sempre os seus ouvintes. Não eram poucos os seus ouvintes, mas ele tinha um grupo que sempre estava com ele. Aqueles que ele havia chamado para serem mais do que alguns que escutavam a sua mensagem. Ele chamou esses homens para andarem com ele durante um período de escola, de aprendizado a respeito dele mesmo, a respeito da salvação e a respeito de uma missão de proclamação desse Deus que agora eles conheciam de maneira pessoal. Mas além desse grupo havia uma multidão de pessoas que vinham atrás, e Jesus questionou a todos os seus seguidores. Ele, se você der uma observada nos evangelhos, ele sempre quis se certificar que homens e mulheres não o seguiam motivados por uma razão errada. E nós vamos encontrá-lo parando e perguntando a essas pessoas se estavam aceitando realmente o seu evangelho e estavam por motivo adequado indo atrás dele. Porque ele estava preocupado em não atrair aqueles que não tinham se apropriado do que era certo e do que era verdadeiro. Porque é exatamente destes, e por causa deles, que Jesus estava fazendo tudo o que ele fazia naquela época, concluindo com a sua morte e com a sua ressurreição. Quando o Senhor Jesus traz algumas palavras aos seus discípulos, ele diz que no Sermão do Monte, no final desse sermão, ele diz: muitos me dirão naquele dia, se referindo ao dia da consumação da história, quando Cristo voltaria e ele estaria arrebanhando para si os seus e deixando de lado aqueles que não são seus. Diz o Senhor: naquele dia, essas pessoas que não creram adequadamente vão dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome? E em Teu nome nós não expulsamos demônios? E em Teu nome nós não fizemos maravilhas, muitas maravilhas? E o Senhor Jesus diz: então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Jesus, nesse texto, como no texto de João que nós lemos agora, se refere a um grupo de pessoas que orbitam, que caminham, que estão ao redor da palavra de Deus e do Deus da palavra, mas nunca se decidem por ela, e nunca têm um motivo adequado para estar ao redor de Deus e ao redor da palavra. O Senhor Jesus fala da parábola que é construída, da casa que é construída sobre a rocha e sobre a areia. E quando ele fala a respeito dessa parábola, ele diz: aqueles que constroem a sua casa sobre a areia vão cair. No devido tempo nós vamos saber, porque vamos ver a desgraça dessa casa. O Senhor Jesus, quando fala a respeito do semeador e da palavra do semeador, ele diz que a semente, ali se referindo à palavra de Deus, cai em vários tipos de terreno, mas em um só, ela vai realmente germinar, ela vai crescer e vai dar bom fruto. Muitos frutos, uma grande quantidade de frutos, mas nos outros terrenos não vai, porque muitas coisas vão impedir que aquela palavra esteja realmente produzindo frutos. Em Lucas capítulo 9, verso 57, diz que o homem que declara boas intenções e diz: Senhor, eu te seguirei por onde quer que tu fores, talvez seja esse o tipo de homem que a igreja esteja procurando. Mas a resposta de Jesus no verso seguinte é para essas pessoas que estão dizendo: Senhor, eu vou atrás do Senhor Jesus, do Senhor mesmo, do Salvador. Jesus traz uma resposta tão dura. Ele diz: olha,
As raposas têm seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Sempre trazendo palavras na expectativa de testar o coração daquele que está testificando a respeito dele. Há uma necessidade, sem sombra de dúvida, de advertir e de esclarecer as pessoas, a semelhança do que o Senhor Jesus fez em vários textos como esse de João, sobre a possibilidade de alguém estar seguindo a Cristo, motivado por uma razão errada, e isso precisa ser corrigido. A pergunta para mim e para você é: por que nós estamos na igreja? Porque eu sigo a Cristo, e porque hoje eu estou nesse lugar, prestando culto. Porque na verdade o que nós estamos fazendo aqui estamos na presença do Deus vivo e verdadeiro. Ele diz: olha, vocês não estão vindo aqui porque eu sou o Deus que transforma as coisas, porque eu estou demonstrando quem eu sou diante de vocês através disso, mas vocês estão aqui simplesmente porque vocês comeram pães, e mais do que isso, vocês se fartaram. E quantas são as pessoas que buscam a Deus porque elas precisam de dinheiro, porque elas precisam de coisas, elas precisam daquilo que elas almejam, como é chamado hoje de prosperidade. Afinal de contas, todo filho de Deus é cuidado por Deus e tem muito, porque Deus é um Deus soberano, grandioso, rei acima de todas as coisas. Se Ele tem todas as coisas, Ele não deixa os seus filhos terem poucas coisas, eles sempre terão bastante. Essa é uma doutrina muito comum hoje e que tem cativado muitas pessoas, e cada vez mais, e ainda mais num país em crise como esse que nós estamos vivenciando, desses momentos de hoje. As pessoas estão sedentas, e não é incomum você ouvir no rádio alguém falando a respeito disso. Se você está passando por problemas financeiros, se você está querendo melhorar a sua empresa, se você está desejoso, e vai por aí. Por que aquelas pessoas seguiam o Senhor Jesus? Porque receberam dele aquilo que os atraía. Estavam ansiosas por alimento, e por essa razão egoísta é que seguiram o Senhor Jesus, porque receberam dele aquilo que desejavam. Somente isso. Houve um tempo que a convivência com a igreja trazia posição, reputação, poder, influência, e durante muito tempo a igreja cristã, ela era aquela que ditava todo o status do mundo da época, principalmente do mundo europeu. E se alguém não fazia parte da igreja, ele não podia ter nenhuma aspiração social, e as pessoas tinham que ir. Muitos há que se uniram à igreja pelos benefícios, pelos seus negócios, por causa da sua profissão, ou porque fizeram uso da igreja para o avanço dos seus interesses ou dos seus desejos pessoais. E isso não é interesse adequado. Nossa, eu vou para aquela igreja porque lá tem um bocado de gente, e ali eu vou ter bastante pessoas que podem ficar interessadas no meu produto, e quem sabe eu me dê bem. Nós sabemos que isso acontece eventualmente. É a mesma coisa. São aqueles que comeram um pouco, gostaram e perceberam que Deus realmente é um Deus que pode fazer milagres quando existe falta de algo. Talvez devêssemos incluir aqui aqueles que seguem a Cristo Jesus porque estão interessados na doutrina do perdão. Perdão dos pecados, ou porque querem tirar proveito da cruz. Cristo anuncia perdão dos pecados a todos aqueles que nele creem, todos aqueles que o seguem. Deus promete cuidar daqueles que creem nele, e isso não está errado, mas se o meu objetivo simplesmente é ter o meu problema resolvido, eu perdi a noção do verdadeiro sentido da fé. É ser servo de Deus, adorador, no pouco e no muito.
em qualquer circunstância, porque Deus sabe de todas as coisas, mas acima de tudo, Ele sabe do que eu necessito. E essa mensagem é tão simples. O Senhor Jesus disse isso em Mateus capítulo 6, quando as pessoas estavam ansiosas pelo que comer, o que beber e no que vestir. E Ele diz: vocês estão ansiosos por causa disso? Ei, para, não é assim. Sabe que Deus cuida. Observa bem, os lírios do campo, eles não tecem, eles não fazem nada disso, mas são belos. E nem Salomão, em toda no auge do seu poder e da sua ostentação, vestiu com tanta beleza. Os passarinhos não plantam nem colhem, mas eles estão aí. Se Deus trata assim destes, quanto mais de vocês. Ele sabe do que vocês necessitam. E aqui o Senhor Jesus está mostrando que muitas pessoas procuram a Ele porque estão interessados naquilo que Deus pode dar, e não por aquilo que Deus pode ser no coração dele. E a razão, a motivação está totalmente errada. Mas tem outro motivo para a gente ir atrás de Jesus. É o interesse nos fenômenos, no sobrenatural. E nós somos místicos, naturalmente místicos. Alguém, para não ser místico, ou seja, desprezar totalmente o sobrenatural, ele tem que fazer força, porque é impossível não crer nisso. Eu tenho que labutar a minha mente para negar isso, até mesmo para negar o Deus verdadeiro. E a Escritura nos mostra. No capítulo 6, verso 2, diz que aquela numerosa multidão seguia o Senhor Jesus porque tinham visto os sinais que Ele fazia na cura dos enfermos. Esse grupo é muito frequente e grande nos dias atuais. Basta colocarmos um outdoor dizendo: nesse dia, nessa noite ou nesse final de semana haverá demonstração de poder nesse lugar. E aqueles que nunca entraram numa igreja vão procurar e vão querer isso. São pessoas interessadas no fenômeno da igreja. Elas seguem a Jesus porque elas querem ver os milagres que Ele realiza. Essa é a grande verdade. Se há manifestação de poder sobrenatural, elas sempre vão estar ali. Jesus não confia naqueles que estão mais interessados nos seus milagres do que nele, ou naqueles que estão mais interessados no fenômeno do que no poder que faz o fenômeno acontecer. E o poder é de Deus. Em João capítulo 2, verso 24 e verso 25 diz: mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Interessante isso. Se nós achamos que buscando só o poder estamos enganando a Deus, Deus diz: não, eu conheço todo mundo. E eu sei quando as pessoas fazem isso. Cristo não veio à terra simplesmente para realizar milagres, ou para fazer obras maravilhosas, e assim manifestar o seu poder. E nem veio apenas para mudar nossas vidas. Ele veio para fazer todas essas coisas, mas não somente isso. Ele veio, antes de tudo, para purificar para si mesmo um povo seu, especial, zeloso de boas obras, que creem nele, no seu poder e na sua graça, que se prostra diante do seu poder, que aprende o amor porque recebe o amor dele. Esse é o motivo especial, é o motivo final, inicial do Senhor Jesus. E por isso nós devemos ter razões corretas para buscarmos a Deus, dia após dia, e agora quando nós estamos na casa que é dita do Senhor. Qual é a verdadeira razão para seguirmos a Cristo? No verso 68 e 69 de João 6 diz: respondeu-lhe Simão Pedro. E essa palavra aqui é porque o Senhor Jesus trouxe uma palavra de questionamento àqueles que o seguiam, e as pessoas deram fora. Não puderam manter a sua piedade, a sua fé, a sua disposição verdadeira diante do Senhor. E Jesus disse para eles: olha, vocês querem ir embora também?
A fé de vocês também é nessas coisas e vocês querem ir embora? E o testemunho de de Pedro para o Senhor Jesus foi: Senhor, para onde nós vamos? Para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Afinal de contas, é essa a motivação que Deus deseja que tenhamos ao buscá-lo. Reconhecendo antes de mais nada a nossa necessidade. Muitos estavam se afastando de Jesus e Jesus lhes pergunta: vocês não querem ir com eles? Jesus ouve de Pedro: para quem nós iremos? Pedro compreendia que não podia salvar-se a si mesmo. Ele havia reconhecido sua própria condição sem esperança. E por isso ele diz: para quem? Nós precisamos compreender a semelhança de Pedro e dos discípulos do Senhor Jesus, que foram atrás do Senhor Jesus, depois de todo esse desafio, que nós temos uma necessidade que somente Ele perdoa os nossos pecados. Somente Ele sara a nossa alma. Somente Ele cuida das minhas necessidades, sejam elas básicas ou sofisticadas. E somente Ele produz em mim certeza que jamais pode ser perdida. Porque Ele é o Deus que dá. E é o Deus que sustenta. É o Deus que realmente traz graça. E faz ela realmente eficaz na nossa existência. A primeira coisa e a primeira atitude correta que nós temos que ter é da nossa necessidade. A segunda coisa é o reconhecimento de que Ele é o único, o verdadeiro Salvador, e que não existe outro. Ele diz que Jesus é aquele que Ele deve correr atrás dele. Nós não podemos te deixar. Sabe por quê, Senhor? Porque Tu tens as palavras da vida eterna. Se hoje Deus lhe trouxe aqui para ouvir as palavras da vida eterna do Senhor, registradas na palavra do Senhor, à semelhança de Pedro, você pode dizer: Senhor, eu estou aqui, é por isso, porque eu sou pecador, porque eu sou miserável, porque eu sou corrompido por causa disso, e conheço a minha realidade, e sei que sem o Senhor, o verdadeiro Deus, e sem abrir o meu coração para as Tuas palavras, que são as únicas verdades que eu devo crer, eu não devo estar aqui. Mas eu estou aqui porque eu entendo a minha necessidade, e somente o Senhor é o meu possível Salvador. Esse é o nosso motivo. Foram estas as palavras de Cristo que fizeram os outros se retirar, porque Jesus questionou-os, mas foi a mesma palavra do Senhor Jesus que fez os verdadeiros servos se prostrarem diante dele. Os discípulos, muito provavelmente, não compreendiam todas as palavras de Jesus em todos os seus detalhes. A própria Escritura diz isso, quando Jesus falou da sua morte e ressurreição, depois de 3 dias, destruam esse templo, eles não entendiam de tudo, mas eles ouviam o Senhor Jesus, eles sabiam quem era Jesus, eles sabiam que as suas palavras eram verdadeiras e que no devido tempo eles compreenderiam. Não importa, o que importava para eles é saber que eles estavam diante do verdadeiro Deus, que a palavra dele era verdade, e era a única que deveria ser crida, e através dela eles seriam salvos, e isso é que importava. Nós não cremos em Deus porque compreendemos Ele plenamente, porque eu tenho discernimento de todas as coisas que Ele tem permitido acontecer na minha vida, e muitas dessas coisas eu questiono: por que Deus permite isso? Como se Ele estivesse perdendo as rédeas da história. Mas eu não creio em Deus porque eu compreendo todos os propósitos dEle. Eu creio em Deus porque eu sei que todos os propósitos dEle são perfeitos. E a sua verdade é sabedoria, e ela é fonte de salvação. Esse foi o testemunho de Pedro. Senhor, para que iremos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Vamos para lugar nenhum não. Irmãos, não basta atribuirmos divindade a Jesus de forma singular. Não é suficiente que creiamos em milagres e em boas obras sobrenaturais.
Nós somente estamos seguindo a Cristo de maneira real e verdadeiramente quando nós cremos que Ele é quem opera a nossa salvação através da sua própria vida e do seu sangue derramado. Somente assim, somente dessa forma, nós temos a salvação. Eu estudo teologia há muitos anos. Há 26 anos eu leciono essa matéria. Mas vira e mexe, eu me pego em casa, me preparando para dar aulas, e eu digo: Senhor, que maravilha é tudo isso, mas eu não compreendo. Não consigo compreender. Mas eu sei que é fantasticamente maravilhoso. Quando eu penso num Deus que é 3 pessoas num só ser, e que é tudo harmônico, e que Ele existe antes da fundação do mundo. Quando a Escritura diz que Deus, antes da fundação do mundo, me elegeu para ser salvo. Quando a Escritura diz que Deus intervém na história e cuida dos seus, preservando para que eles possam perseverar até o fim. Quando a palavra de Deus diz que apesar de eu ser pecador, e continuar pecador, Ele me ama. E eu fico tentando compreender tudo isso, e eu digo para vocês, eu não consigo compreender, mas eu sei que tudo isso é verdade, porque Ele nos diz a respeito disso. E louvado seja o Senhor. Não estou pedindo que você entenda tudo. Simão Pedro não entendia. Ele teve momentos de até duvidar. E não só duvidar, houve um momento em que ele negou. E foi depois disso aqui, o Senhor Jesus. Mas o Senhor o resgata, salva. E depois de fazê-lo confessar com todas as palavras que o amava, o Senhor Jesus disse: Pedro, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Que Deus maravilhoso. O Senhor Jesus se oferece a nós, crucificado e ressurreto. Alguém que foi ferido pelos açoites que nós merecíamos, por causa dos nossos pecados. Ele deu a sua vida em resgate de muitos, como diz a Escritura. E pelo seu Espírito Santo, habita no coração de todo aquele que nele crê. E esse é o povo de Deus. Esse Deus é o que liberta-nos da culpa do pecado e do próprio pecado. É aquele que cuida de nós. Aquele que se torna o nosso Senhor e nós os seus servos. As palavras que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos foram: vocês também querem se retirar? E eu sei que milhares estão se retirando o tempo todo. Na verdade, se nós formos olhar para essa nação que esse povo fazia parte, boa parte dela, ou a grande maioria dela, não ama o Senhor Jesus. A verdade, queridos, é que o homem, em seu orgulho intelectual, muitas vezes tem rejeitado a palavra de Deus. E o Senhor Jesus pergunta: vocês querem também se retirar? O Senhor Jesus deseja, com a sua verdade, nos dar esperança e vida eterna. E Ele disse que a igreja deveria propagar, testemunhar esta verdade a todos, para que, quando esta mensagem fosse pregada, através do Espírito Santo no coração dessas pessoas, Jesus fosse crido e houvesse salvação e festa nos céus. E do fundo do meu coração, eu desejo que Cristo possa ser crido, possa ser confirmado no testemunho do seu lábio e da sua alma, e desta forma você seja salvo, para a sua alegria e para a glória do Senhor. Creia no Senhor Jesus,
foram as palavras do Senhor Jesus a um homem: e serás salvo tu e toda a tua casa. Vamos orar.